Buenas. A gente vai para a parte 2, então, do estudo das funções. Eu chamo de parte 2 pelo seguinte: a primeira parte a gente dedicou 3 aulas, praticamente, para falar de hidrocarboneto. E dentro dos hidrocarbonetos, a gente enfatizou muito a nomenclatura. Então, agora o que a gente vai fazer é aplicar as nomenclaturas nas outras funções, tá? Além dos hidrocarbonetos, a gente tem conhecidas, famosas, não conhecidas, mas famosas, 13 outras funções, 13 outros grupos de compostos orgânicos. Alguns são muito famosos e outros são menos famosos, né? Toda vez que eu falo em famoso ou menos famoso, eu estou dizendo, estou me referindo à possibilidade de aparecer em vestibular, tá bom? Alguns deles a gente vai detalhar mais, outros a gente vai citar pouca coisa. Então você vai percebendo, pelo quanto tempo eu falo daquele composto, se aquilo é importante ou não, tá? Dentro do estudo das funções, a gente vai tentar cumprir, na medida da importância, 4 itens importantes, 4 itens para cada função, tá? Que basicamente estão resumidos aqui. Olha só, a gente vai falar um pouquinho de características estruturais das funções. O que isso quer dizer? Como é que eu identifico uma função? Como que eu olho e falo, isso aqui é um aldeído? Como que eu olho e falo, isso aqui é uma amina? Tá? Apresentar regras de nomenclatura básicas da função. Se tiver alguns compostos orgânicos famosos, a gente cita, e algumas propriedades importantes da função. Por exemplo, se o composto é solúvel em água, se o composto é volátil ou não volátil, se o composto tem caráter ácido ou básico. Então, vocês vão perceber que dentro de algumas funções, a gente vai falar bastante coisa. Por exemplo, ácido carboxílico, álcool, éster, são compostos que são muito famosos. Em alguns deles, a gente vai falar até sobre reações orgânicas envolvendo eles, tá? Então, aqui é um assunto, gente, tem muita teoria, mas muita, tá? É interessante fazer resumo. Então, se você está anotando tudo isso, cria. Eu me lembro que quando eu fiz isso no cursinho, eu criei para cada função, eu peguei uma folha de papel e fiz. Virou um fichário de função orgânica, tá? Como eu identifico? Como é que eu dou nome? O que tem de importante para saber? Tem alguma reação importante envolvendo aquele composto, tá? Que com o tempo isso vai ficando uma coisa meio que automática, beleza? Aqui começa a aparecer coisa de vestibular, beleza? A gente vai começar então. Se vocês quiserem tirar print dessa tela, podem tirar, tá? Podem tirar. Beleza. Opa, aqui. Bom, a primeira função que a gente vai abordar aqui, o primeiro grupo de compostos que a gente vai abordar, são os chamados derivados halogenados dos hidrocarbonetos. Então, já vamos olhando para a expressão, né? Se ele é um derivado, quer dizer que ele vem de outro composto. Ele é um derivado de quem? De hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto, digamos assim, ele é matéria-prima para produzir esse cara. Por que que ele se chama halogenado? Porque ele tem na composição química halogênios. Halogênios. E aí, o que que são halogênios? São compostos da família 7A. São elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, a definição de derivado halogenado é composto que possui pelo menos um halogênio, que é um elemento da família 7A,
ligado diretamente a um carbono da cadeia, tá? Eles também são conhecidos como aletos orgânicos. Aletos orgânicos, tá? E tem vários tipos de aleto orgânico também. Tem aleto de alquila, tem aleto de arila, tá? A gente vai comentando alguns deles aqui, tá? Esses compostos, eles podem ter classificações bem variadas. Você pode classificá-los de acordo com a quantidade de halogênios, de acordo com o tipo de halogênio que tem. Eu vou citando e depois a gente vai mostrar exemplos. De acordo com o tipo de carbono que está ligado ao halogênio e de acordo com o tipo da cadeia carbônica, tá? Mas, em geral, o que que você tem para representar? Você tem uma cadeia carbônica, aqui, e aqui você tem um halogênio ligado a ele. Só. Acabou. Tá? Como que eu dou nome para isso? Para você dar nome, pela regra da IUPAC, o nome dele é composto por duas palavras. A primeira palavra é o nome do halogênio. E a segunda palavra é o nome do hidrocarboneto correspondente. Vou pegar alguns exemplos para vocês perceberem. Quer ver, ó? Exemplos. Olha só. Imagina esse composto aqui, ó, gente. CH4. O CH4, ele é conhecido como metano, não é? Metano. Ele é um hidrocarboneto. Agora imagine que eu vá tirar um hidrogênio e colocar, por exemplo, um cloro. Então fica assim, ó. Sério. Tudo bem? Então eu vou ter o cloro, metano. Olha lá. Cloro, metano. Tá? E aí você pode criar palavras para ele. Por exemplo, ah, ele é um monohalogenado. Monohalogenado. Por quê, Dan? Porque ele só tem um carbono. Desculpa, só tem um halogênio. Ele está ligado num carbono primário. Então eu posso dizer que ele é um aleto primário. Opa, aqui vai um adendo, tá, gente? O que que é um carbono primário? O carbono primário, ele é um carbono que ou está sozinho ou tem um carbono vizinho, tá? A cadeia carbônica, ela é derivada de um alcano, não é? De um alcano. Então eu vou chamar ele de aleto de alquila. Olha os nomes que começam a aparecer na orgânica. Ave Maria, aleto de alquila.
Essas palavras, gente, elas não são nomes dele, tá? São formas de você classificar. Então, uma coisa que vocês vão sentir dificuldade, acredito eu, quem não está acostumado com orgânica, é o vocabulário. Tem muita palavra estranha, tá? À medida que essas palavras forem surgindo, a gente vai dando clareza para elas. Então, é importante fazer um pouco de exercício de nomenclatura, de função orgânica, tá? Aconselho vocês a fazerem os exercícios da apostila. A gente vai fazer alguns, né? Depois que terminar as funções, tá? Beleza? E ó, uma coisa interessante, tá? Observação. Para os aletos orgânicos, existe uma nomenclatura alternativa. Alternativa. A nomenclatura da IUPAC é essa daqui, ó. Essa aqui é a nomenclatura oficial, IUPAC. Mas eu posso usar uma outra forma de dar nome. Como que funciona? Em vez de você chamar de clorometano, isso aqui não é uma ramificação chamada metil, ó. Isso aqui, quando está numa cadeia ramificada, não chama metil. Então você pode falar assim, ó. Você pode falar cloreto de metila. Isso aqui é usual. Cloreto de metila. Então você pode falar cloro, metano ou cloreto de metila. Tudo bem? Basicamente é isso aqui, né? Podem tirar print, eu vou colocar uns outros exemplos. Vou colocar uns outros exemplos. Ó, aqui tem um outro comentário, ó. De acordo com a quantidade de halogênios, eu posso chamar de monoaleto, dialeto, trialeto, tá? Vou colocar mais alguns aqui para a gente fazer brincadeirinhas com eles, ó. Vou colocar um aqui, aqui, tá? Vou colocar um assim também, ó. Ó. E vou colocar um assim, ó. Pronto. Coloca quatro aqui. Tem um brometo, que é monoaleto, um iodeto, que é monoaleto, um cloreto monoaleto e tem um dialeto. Dialeto é o com os dois cloros ali, tá? Nomenclaturas oficiais: bromo, etano. Ou, se você quiser, brometo de etila. Olha o etila aparecendo aqui, ó.
Então, aqui a gente entende também a importância de saber o nome daquelas ramificações. Saber o nome daquelas ramificações, tá? Cuidado com o caso do lado. Percebe que nesse caso aqui, ó, a molécula já tem três carbonos, tá vendo? A molécula já tem três carbonos. Quando a molécula tem três carbonos, gente, eu já preciso numerar. Um, dois, três. Então aqui eu teria um traço iodo, traço propano. Você dá nome como se fosse um hidrocarboneto, só que com a palavra iodo junto. Ou iodeto de propila, de propila, tá? E aí as coisas podem complicando um pouquinho. Por exemplo, esse composto aqui de baixo, ó, ele tem o cloro no carbono 2, mas ele também tem uma ramificação, tá vendo? Então você vai ter que numerar a cadeia. Você vai ter que numerar a cadeia. Então aqui eu vou ter a cadeia principal, ó, um, dois, três. E aí o nome fica assim, ó, 2 cloro, traço, 2 metil propano, né? A cadeia principal seria essa daqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a cadeia principal. Eu tenho o 2 cloro, e aí percebe que na hora de dar o nome, eu coloco o primeiro nome do cloro e depois o nome da ramificação propriamente dita, tá? Também posso chamar de cloreto de. Olha a ramificação aqui, ó, gente. Quatro carbonos, tá vendo? Quatro carbonos ligados pelo carbono terciário no cloro. Então eu vou chamar isso aqui de cloreto de terc-butila. Butila, tá? Essa nomenclatura, né, de cloreto de fulanila, iodeto de fulanila, enfim, ela é mais usada. Ela é usual e, portanto, é mais usada, tá? Quando tem dois cloros, por exemplo, né, ou mais de um halogênio, você numera. Então é um, dois, três, quatro. E aí você escreve assim: 1,4 traço dicloro, vendo? 1,4 dicloro butano. 1,4 dicloro butano. É mais comum aparecer em compostos de cadeia saturada, de cadeias que só têm ligação simples entre carbonos. É mais comum aparecer dessa forma. Tudo bem? Podem tirar print.
Aqui. Vamos pegar outros exemplos. Ops, calma. Ó, e pegar um assim, ó. Peguei uns que tem dupla também. E vou pegar mais um aqui, ó. Tá? Vamos lá, nomes para eles. Esse é o momento em que a gente vai começar a colocar em prática as regras de nomenclatura. Então é importante fazer um pouco de exemplinhos, tá? Por exemplo, o primeiro aqui, eu tenho cloro, eteno, eteno, cloro, eteno, tá? Também posso usar o nome vinil. Lembra que a gente viu na parte passada? Vinil. Isso aqui se chama vinil, ó. Vinil. Então eu posso usar, opa, perdão, eu posso usar cloreto de vinila. Esse composto é bem importante no vestibular, porque ele é matéria-prima para produzir um dos polímeros mais famosos que a gente usa no nosso dia a dia, que é o PVC, que é usado em encanamento. O PVC, né, a sigla PVC, vem do inglês, policloreto de vinila, polyvinyl chloride, polyvinyl chloride, PVC. Para usar, para produzir o PVC, a gente usa esse composto. Então, ele volta e meia aparece em vestibular, tá? No anel aromático, pode aparecer também. Pode aparecer aqui, ó. Carbono. Opa. Carbono um, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Olha o nome dele. 1,3 dibromo benzeno. Tá vendo? Ou então, opa, olha lá, meta, 1,3 é meta. Meta dibromo, olha lá, benzeno. É bem comum aparecer meta, tá? O prefixo orto-meta-para, ele não é usado só para ramificação, é para qualquer coisa que esteja pendurada no anel, para qualquer coisa que tá pendurada no anel, tá bom? Beleza? Agora, o composto do lado, eu coloquei porque eu quero fazer uma discussão sobre uma questão. Aqui nesse composto, ó, você tem uma dupla e o iodo, para numerar. O iodo é a função orgânica. É ele que identifica
o composto como um haleto orgânico, certo? Tá. Como ele é o composto que identifica, eu vou começar a numerar a cadeia por ele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí o nome fica assim, ó. Dois traço iodo, traço X, traço 5 traço eno. Olha que bizarro. 2 iodo X5 eno. 2 iodo X5 eno. É um saco sem fundo, né? Você sempre fala isso. Tipo, os caras vão colocando coisa na molécula e você vai dando nome, tá? Aqui eu tenho um outro caso, ó. Esse aqui já é o caso mais complicadinho, porque ele tem o cloro aqui, ele tem uma dupla e tem uma ramificação. Tem tudo. Então eu numero a partir da ponta mais próxima da função. Então aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então o nome do Paranauê fica assim, ó. 3-cloro, traço. 4-metil. Primeiro você põe o nome do cloro, depois metil, traço, X, traço, 5, eno. 3-cloro, 4-metil, X, 5, eno. Tá? Beleza? Geralmente os que caem são os pequenininhos. Eles são importantes. A gente vai comentar aqui na parte finalzinha deles algumas coisas de propriedades. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Tirando prints, 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 prints. Beleza. Aqui uma outra informação, ó. O haleto é classificado como primário, secundário, terciário, dependendo do carbono que está diretamente ligado a ele. A gente já falou sobre isso, né? Aqui, ó, por exemplo, ó. Esse aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Ele é um haleto terciário, porque ele está ligado num carbono terciário. Esse aqui é um haleto primário, tá? Você pode ter haleto primário, secundário ou terciário, tá? Vai depender da estrutura do composto. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ele é um haleto secundário. Ele é um haleto secundário, tá? Beleza? Tá bom? O único haleto que não existe é o quaternário. O haleto que não existe é o quaternário, tá? Por quê? Porque se o carbono é quaternário, ele já está ligado a 4 carbonos. Se ele já está ligado a 4 carbonos, não tem como ele ter uma quinta ligação, tá?
E aí, para encerrar essa discussão dos aletos, opa, perdão, eu queria citar aqui algumas propriedades físico-químicas. Propriedades importantes. Importantes. Que propriedades importantes são essas? Primeiro, são compostos de baixa polaridade. Por que que isso é importante? Porque eles são compostos hidrofóbicos. São compostos hidrofóbicos. Nenhum desses compostos que a gente desenhou aqui é solúvel em água. Nenhum deles. Uma outra propriedade que é importante é que as interações moleculares deles são do tipo de polo induzido. Interações moleculares são do tipo de polo induzido. E isso tem uma consequência. Por quê? A gente aprende que dipolos induzidos são de interações fracas. Então, aqui a gente tem basicamente a seguinte situação. Quando as moléculas têm cadeia carbônica pequena, para um carbono, dois carbonos, eles são compostos relativamente voláteis. Tá? Vou aqui citar uma música, já que a gente está terminando a aula, né? Estamos já com, acho que falta 5 minutos, acho que é por aí. Quase isso, deixa eu ver. Ixi, meu celular acabou a bateria? Não, falta 7 minutos. Vou citar aqui uma música da saudosa Rita Lee. Lança, menina, lança todo o seu perfume, desbaratina, não dá pra ficar imune ao seu amor, que tem cheiro de coisa maluca. Talvez vocês tenham escutado essa música, né? Ela usa, ela faz uma espécie de paródia ou uma música mesmo com a história do lança-perfume. O lança-perfume, mais conhecido como Loló, já devem ter ouvido falar do Loló. Já ouviram falar de Loló? Muito boa essa música, né? Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me enche de nada. Como é que é? Me deixa de quatro no ato, me deixa, me enche de amor, de amor. Lança, lança perfume. O lança perfume, gente, ele é uma substância que você inala. O lança perfume. Você molha num lenço e inala com a boca. Ou então ele vem num tubo, um tubinho. A pessoa pega e faz assim e põe na boca como se fosse um desodorante, tá? O lança-perfume, ele é esse composto aqui, ó, também conhecido como loló. Loló. Ó, é foda, né? Essa palavra é meio estranha, tá? Ele é um composto anestésico, lipofílico e volátil. Volátil, então, eu inalo. Anestésico, você fica chapado, chapado. E ele é hidrofóbico. Então ele passa pela barreira hematoencefálica e vai direto no sistema nervoso central, né? Ele é usado em festa, no carnaval, por exemplo, na década de... Hoje ele é considerado uma droga,
Tipo, ele é proibido, a venda dele. Mas na década de 70, gente, todo mundo que ia pro baile de carnaval usava isso aqui. Você vê, isso aqui será que você comprava em loja. A pessoa pegava, colocava num lencinho e ficava cheirando. Eles misturam esse composto com éter. Esse composto aqui, ele se chama diclorometano, diclorometano. Ainda hoje é bastante usado, tá? Em festa de faculdade, festa de música eletrônica, isso pipoca. Pipoca. Você vê o cara lá com o tubinho ali, tá? Eles são substâncias extremamente perigosas. Por quê? Porque como ele é absorvido muito rápido, ele vai para o sistema nervoso central. E ele é depressor do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a pessoa, numa situação de overdose, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. E ele tem um efeito muito rápido. Então a pessoa inala, ela fica ali meio fora de si, e aquilo dura tipo 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Ela volta. Aí ela vai inala de novo e vai fazendo esse processo. E ele é extremamente hepatotóxico. Ele vai acumulando no fígado, ele vai acumulando no fígado, ele acumula na gordura do fígado, e ele pode levar, num uso crônico, né? Ele pode levar a um quadro de cirrose, uma parada hepática, tá? Ele é um composto volátil, tá? Os compostos de organo, eles são chamados de organoclorados, tá? Eles são compostos extremamente perigosos para o sistema nervoso central, né? Só para você ter uma noção, gente, ele é tão lipofílico que você não pode guardar em frasco de plástico. Se guardar em frasco de plástico, ele derrete o plástico, tá? Beleza? Esses são os nossos queridos organoclorados, tá bom? Certo? Perguntas, dúvidas?